Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a nossa Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos estudando este guia aqui, Lições de Fé, no livro de Josué. E você é nosso convidado para hoje analisarmos a lição de número 9, que tem como título Herdeiros das Promessas e Prisioneiros da Esperança. Tenho certeza que essa lição será de grande valia para a sua vida, um crescimento espiritual para a sua alma, e por isso que eu quero convidar você para que a sua mente esteja atenta e o seu coração esteja receptível a ouvir a voz do Senhor. Você está preparado para nós embarcarmos aqui nessa grande viagem no texto sagrado e nos enriquecermos com as preciosas palavras do nosso Deus? Eu também estou animado com o estudo dessa lição e por isso quero convidar você para olhar para o mapa mental. Aqui nós temos esse estudo sendo estruturado para que você e eu possamos entender melhor. Então, antes de mais nada, algumas pessoas têm perguntado: que programa é esse que você utiliza, pastor, para fazer o mapa mental? É o winsical.com. O winsical.com é um site totalmente gratuito, onde você pode ter acesso a esse conteúdo e pode também fazer os seus conteúdos ali. O objetivo da lição da semana, lição 9, Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança, tem como objetivo mostrar que, embora o povo de Deus enfrente limitações, desafios e até período de exílio, Ele, que é Deus, sempre cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpriu e sempre vai cumprir. Você precisa ter certeza disso. Ela, a lição da Escola Sabatina, nos ensina que, como herdeiro das promessas, devemos viver confiantes e perseverantes na fé, reconhecendo que a terra prometida e a restauração completa são garantias divinas e que nossa esperança, mesmo em tempos difíceis, não é vã. Então, olhem só, nós queremos, através da lição dessa semana, o autor quis passar para nós que nós somos herdeiros da promessa de Deus. Deus cumpriu a sua promessa, a promessa que fez para o povo de Israel, de lhes dar uma terra. E você precisa entender essa semana a teologia da terra. Existe uma referência a Deus, o povo de Israel e a terra. E Deus queria fazer com que aquele povo possuísse a terra, para que aquela terra ficasse conhecida como o local onde Deus fez as suas maravilhas, onde Deus guiou o seu povo, onde Deus os disciplinou, onde Deus os fortaleceu, onde Deus mostrou o seu poder, onde Deus os capacitou e os habilitou para ser uma nação que seria uma bênção para as outras nações. Ser tu uma bênção, foi o que Deus tinha dito para Abraão. Então, nós veremos que a lição está fazendo aqui uma conexão com a terra prometida que foi dada ao povo israelita, com a grande cidade celestial, que é a terra prometida para aqueles que creem na sua vinda, para aqueles que vivem o seu evangelho. Então vamos aqui agora para os temas da semana. A parte do domingo tem como título Éden e Canaã. E aqui vai fazer uma correlação do Éden, que era a casa dos nossos primeiros pais, com a terra prometida que foi dada ao povo de Israel. Então olha só, o texto bíblico que nós iremos ler hoje é Gênesis 2, verso 15, para a pergunta 1. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa era a terra, esse era o presente, essa era a dádiva de Deus para Adão e Eva, que iriam cultivar o jardim, cuidar dele de forma consciente. Agora em Gênesis 3, 17 a 24, diz, aqui o Gênesis 3, 17 a 24, relata as consequências da desobediência de Adão e Eva. A terra foi amaldiçoada, trazendo trabalho árduo e sofrimento. O homem e a mulher, eles iriam enfrentar a partir de agora dor e mortalidade. E Deus então expulsa Adão e Eva do Éden, impedindo que eles tenham acesso à árvore da vida, para que eles não vivessem eternamente em pecado e não eternizassem o sofrimento. Então olha só, existe um trecho muito relevante aqui na lição, nessa parte de domingo, onde diz assim: no entanto, ao quebrar o relacionamento de confiança com o Criador, essa conexão com o jardim também se desfez. E como consequência, eles tiveram que deixar o jardim. Perderam o território que Deus havia confiado a eles. O jardim do Éden passou a simbolizar a vida abundante, uma imagem que redescobriremos no tema da terra prometida.
Então aquele local abundante foi perdido por causa do pecado, e eles agora começaram a trabalhar fora do Jardim do Éden, que era sim uma terra nova, era uma terra recém-criada, mas iria sofrer com as consequências do pecado: espinhos, cardos, abrolhos, a relva, ou seja, ervas daninhas. Isso iria dificultar o processo de cultivo, né? O povo bíblico estava em um contexto agropastoriz, agropecuária, cuidado de animais, a pecuária, e nós vemos que eles precisariam então extrair da terra o sustento. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes à terra, porque tu és pó e ao pó tornarás, né? Gênesis 3,19. Então nós vemos que ele quer correlacionar que essa conexão com o jardim, essa providência divina de forma tão tranquila, agora seria alcançada por métodos um pouco mais difíceis. Vamos avançar aqui. Nós temos na pergunta 1 o seguinte: quais foram as consequências da queda em relação à duração de vida do primeiro casal? Então, a queda trouxe ao primeiro casal a perda da imortalidade condicional. A imortalidade condicional estava condicionada à obediência e comiam do fruto da árvore da vida para terem vida. É por isso que no Apocalipse diz que quando nós morarmos no céu, a folha das árvores ou da árvore da vida será para a cura das nações. Esse cura não significa que alguém lá estará doente, mas significa sim que estas folhas e o fruto da árvore da vida serão para a preservação da nação, da vida da nação, porque o ser humano perdeu a imortalidade condicional. Embora não morressem imediatamente após o pecado, Adão e Eva, eles passaram a experimentar o processo de envelhecimento e, em seguida, a morte. Pois eles foram expulsos do Jardim do Éden e foram privados do acesso à árvore da vida, cuja função era sustentar a existência contínua deles. Assim, a partir da desobediência, sua vida tornou-se finita, tornou-se limitada, conforme declarada por Deus, de que eles voltariam ao pó. Tudo é pó e ao pó tornarás. Então é muito interessante isso aí. Agora, na pergunta 2, ainda na parte do domingo, tem alguns trechos aqui que precisamos ler. Por exemplo, Gênesis 13, verso 14 e 15, que nos fala aqui: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Olhe para os 4 cantos da terra, para todas as direções, Abraão, olhe, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Então, há um trecho que a lição apresenta para nós que é muito relevante aqui. A terra pertencia a Deus e sempre pertenceu. Assim como o Jardim do Éden também pertencia a Deus. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Israel também não fez nada para merecer aquele território, a terra prometida. Então, essa terra prometida foi um presente, uma dádiva de Deus, um fruto de sua iniciativa. Sempre a iniciativa de Deus nos abençoar, nunca é nossa iniciativa. Ainda temos aqui Deuteronômio 9, 4 e 5 que confirmam para nós o que nós estamos falando. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor, o teu Deus, as lança diante de ti, e para confirmar as palavras que o Senhor, o teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês não estão recebendo essa terra porque vocês são um povo melhor. Na verdade, não é por causa da justiça e da bondade de vocês, não é porque Deus olhou para vocês e falou: olha, Israel é tão bonzinho, é um povo tão maravilhoso, tão obediente, olha só que coisa maravilhosa, então eu vou dar para eles essa terra. Não, não é nesse quesito. É porque houve maldade nos antigos moradores dessa terra, os cananeus, e as gerações deles têm aumentado a sua maldade, e eu vou expulsá-los dessa terra e eu vou dar para vocês, para que vocês me honrem, para que vocês me glorifiquem, para que vocês apresentem o meu nome e quem eu sou, o meu caráter para as nações. E isso aqui é muito incrível de se ver. Quando nós vamos para a pergunta número 2, como os patriarcas, né? Os patriarcas são aqueles
que iniciaram como Abraão, como Jacó, Isaac, como eles entendiam a promessa da terra prometida? O que significa para nós adventistas viver como herdeiros das promessas? Então, aqui está falando sobre o Éden e Canaã, conectando. E os patriarcas entendiam a terra prometida como uma herança garantida por Deus, ainda que não a recebessem plenamente em vida. Por isso, eles viveram confiando em suas promessas. Para nós adventistas, ser herdeiros das promessas significa viver com a mesma fé e com a mesma perseverança. Precisamos estar conscientes de que, assim como eles aguardavam a terra prometida, nós aguardamos a nova terra com confiança absoluta no compromisso de Deus. Essa nova terra é o reino celestial, é viver eternamente com o Senhor no reino da glória. E você precisa entender que existe uma teologia da terra. Quem vive ou subsiste dos recursos extraídos da terra, ele sabe como é importante ter uma terra. Eu trabalhei por 25 anos da minha vida como lavrador, no agro, né? E o que acontece? Quando você trabalha nas terras e você não tem a sua própria terra, você trabalha para os outros. E como diz no linguajar de quem trabalha na terra, você é meieiro, ou seja, você trabalha na terra que é de outro e você tem a metade daquilo que você colhe em cima da terra do outro. Então, quando você faz isso, você fica ansioso, pensando, o dia que eu tiver a minha própria terra, o dia que eu tiver meu próprio espaço que eu poderei cuidar, eu mesmo seria o dono, eu teria autonomia sobre o que plantar, né? Como colher, como cultivar, eu mesmo poderei ter autonomia sobre o meu trabalho, irei colher, irei ter mais provisões, mais recursos para minha família. Então, para eles, ter uma terra era pertencer. A terra tinha a ver com a sua identidade, tinha a ver com o cuidado de Deus, tinha a ver também com a promessa que Deus dá. E para quem hoje não lida na zona rural, não trabalha e não tira o seu sustento da agricultura, talvez não consiga entender isso, como isso é importante. Mas não é fácil conseguir um pedaço de terra, não é fácil começar um plantio e começar a extrair da terra o próprio sustento. Não é fácil ser sustentado apenas da terra, sem ter outro tipo de renda. Então, era importante para o povo patriarca ter a sua terra, porque isso trazia o sentido de que Deus estava os abençoando, que Deus estava com eles. Agora podemos para a parte de segunda-feira, a terra como uma dádiva. O que é uma dádiva? É um presente, Deus deu a terra. E aqui, logo de início, a nossa lição nos incentiva a ler vários textos, eu separei alguns, e pergunta para nós qual é a relação, ou qual é o relacionamento especial entre Deus, Israel e a terra. Olha só, aqui em Êxodo 3, verso 8 diz: por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. Então existe uma condicional aqui. Precisavam ser obedientes para permanecerem na terra. A outra questão que vemos aqui é que Israel recebeu a terra de Deus como um presente. Foi algo que Deus deu para eles de mão beijada. Eles precisavam agora desfrutar da terra, mas valorizar também aquilo que Deus tinha lhes dado. Por isso que eles tinham que conquistar a terra, porque se eles recebessem assim, sem nem ao menos ter que conquistar, eles não iriam valorizar. O território oferecia para eles identidade, porque quando se define a sua localização, onde você mora, também determina a profissão que você tem. Olha, eu moro em uma cidade industrial, eu vou trabalhar com indústrias. Eu moro em um local onde todo mundo mexe com pecuária, eu sou um pecuarista. Eu moro e eu tenho uma terra onde são lavouras de trigo. Daí eu tiraria o meu sustento. Entende? Isso iria definir a sua identidade, quem eles seriam, um povo com uma cultura, com rituais, com símbolos, com festas, coisas típicas deles próprios que trariam uma identidade. Como você hoje vai em uma cidade e tem todas
essa cultura e você diz, aquela cidade tem esses princípios, esses valores, esse tipo de cultivo, extraem sua renda desse local, eles têm alimentos que são típicos da sua região, linguajar próprio deles. Ter um território significava liberdade para eles. Havia uma relação entre Deus, Israel e a terra. E não poderiam desfrutar da terra sem a aprovação divina, precisavam viver de acordo com os princípios de Deus, porque existia uma teocracia ali. Deus era o centro. Estar de acordo com os preceitos de Deus era o que os fazia permanecer na terra. E ainda, aqui nós vemos que a permanência era condicional. A terra funcionava como uma janela pela qual Israel tinha uma visão mais ampla de Deus. Então, vivendo naquela terra, cultivando aquela terra, expulsando os inimigos daquela terra, eles conseguiam vislumbrar o caráter do Senhor, tendo uma ampla percepção de que Deus é amoroso, de que Deus é cuidadoso, de que Deus se preocupa, né? Que Deus providencia, a provisão sempre vem de Deus. E isso tudo Deus queria ensinar para eles através desse método. A pergunta 3 da nossa lição de segunda diz: qual era o relacionamento especial entre Deus, Israel e a terra prometida? O relacionamento especial era que a terra prometida pertencia a Deus, e ele concedia a Israel como um dom da aliança para que o povo vivesse ali em obediência. Israel era o povo de Deus, habitando na terra de Deus, e sua permanência nela dependia da fidelidade à aliança. Como é bom como você trabalha, você junta e vai fazendo as suas economias, e no final você compra um lote, e ali você começa a construir sua própria casa, e você constrói agora o quintal, né? Você prepara tudo, a garagem para o seu carro, você mobília a casa, ou você tem um sítio, uma chácara, e você agora começa a cuidar disso tudo, e você agora se sente feliz porque você tem algo para providenciar conforto para a sua família. E isso é algo que todas as pessoas buscam no mundo: conforto, sustentabilidade. Então, o povo aqui tinha um relacionamento com Deus e a terra. E ter a terra e ter da terra o sustento era algo interessante, porque você precisa entender também a geografia do local onde eles estavam. Antes eles viviam no Egito. O que mantinha o Egito era o rio Nilo. O rio Nilo, ele proporcionava ali, com as suas cheias, uma vegetação sempre rica e abundante. E o povo extraía todos os seus recursos do rio Nilo. Mas agora eles moravam em Canaã. O único recurso que eles tinham era o que eles plantassem, não viria de enchentes do rio, mas sim de chuvas. Se Deus não mandasse chuva, eles não teriam colheitas. E para que Deus mandasse chuvas e eles tivessem colheitas, eles precisavam viver de forma fiel a Deus. Quando eles se corrompiam, adoravam outros deuses, buscavam ídolos, se corrompiam com os povos pagãos que moravam naqueles territórios vizinhos, o que acontecia? Não havia chuva, como na época de Elias, né, e de Eliseu. Nós vimos que o povo, quando eles abandonavam o Senhor, via seca sobre eles, porque Deus queria ensinar para eles que precisavam depender de Deus. Indo aqui para a parte de terça-feira, nós temos o desafio da terra. A terra foi dada como uma dádiva, como um presente, mas existiam desafios ali, né? Qual eram esses desafios? Olhem só o texto de Josué 13, 1-7. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não possuía, ou melhor, a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Então perceba, Deus chama Abraão para sair da sua terra e para ir para uma terra totalmente nova que ele ia mostrar. Ele vai para essa terra e ele começa a enfrentar alguns desafios. O primeiro desafio é porque ele tinha muitos animais, muitos servos, muitas tendas sendo armadas. O cuidado e o gerenciamento daquilo tudo com certeza não era fácil. E agora começou a haver uma
uma dificuldade, uma certa rixa ou intriga, dificuldades de convivência entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E eles então precisavam agora se dividirem, né? Um iria para um lado e o outro para outro. E nós vemos aqui que Deus tinha mostrado para Abraão todos aqueles campos, tanto para o norte como para o sul, como do leste para o oeste, tudo. E tinha dito para Abraão: tudo isso te darei. A sua geração, as gerações futuras irão possuir essa terra. Então, tinha uma promessa conectada à promessa feita aos patriarcas que precisavam se cumprir ao longo do tempo. Olha só que interessante aqui. Existiam desafios para os israelitas. E quais eram esses desafios dos israelitas? Eles eram escravos e sem habilidades militares. Não eram qualificados para conquistar aquelas cidades intransponíveis com grandes muralhas que estavam cheios de homens dotados de habilidade, de instrumentos de guerra. Eles precisavam desapropriar os cananeus daquelas terras. Olha só o que diz aqui o Patriarcas e Profetas. Embora o poderio dos cananeus houvesse sido quebrado, não tinham eles sido totalmente desapossados. Ao oeste, os filisteus ainda conservavam a planície fértil ao longo da costa marítima, enquanto ao norte deles estava o território dos sidônios. O Líbano também estava de posse deste último povo, e ao sul, na direção do Egito, a terra estava ocupada pelos inimigos de Israel. Então, aqui os sidônios, né? Por exemplo, Jezabel, ela era uma princesa dos sidônios. Existiam os filisteus, existiam os cananitas, os inimigos. Eles precisavam ser expulsos, a terra precisava ser desapossada, eles precisavam tomar posse da terra, precisavam cultivá-la e precisavam viver em harmonia uns com os outros, e Deus então daria a bênção. Então, assim como existia um desafio para os israelitas para possuírem a terra, um desafio de apropriar-se da terra, de conquistar, isso tudo seria unicamente pela graça de Deus, era uma dádiva, e não pelos próprios os méritos deles, porque eles não tinham habilidades militares, eles não conseguiriam transpor aquelas cidades, eles não conseguiriam sozinhos desapropriar os cananeus. Assim também hoje a igreja atual, nós, o povo de Deus que vivemos no século 21, temos desafios. Quais são esses desafios? Assim como Israel, não podemos fazer nada para conquistar a nossa salvação. A salvação é dada de graça, é uma dádiva, é um presente, nós precisamos apenas aceitá-la. A graça é um presente de Deus, assim como a terra era um presente de Deus. Embora os dois processos não sejam totalmente idênticos, irmãos, existem paralelos entre receber a terra pela graça e receber a salvação pela graça. E nós precisamos entender isso. Nada do que você faça pode trazer para você a salvação. Não é porque você guarda o sábado que você será salvo. Não é porque você guarda todos os 10 mandamentos que você será salvo. Não é porque você se abstém de alguns alimentos que você será salvo. Não é porque você vai ao culto todos os sábados, todas as quartas-feiras, todos os domingos que você será salvo. Não é porque você faz boas obras que você será salvo. A salvação é pela graça. Você não fez nada para merecer a salvação. É de graça. Agora, no momento que eu recebo a salvação, eu preciso viver como alguém que vive agora no reino da graça, que vive agora de acordo com os parâmetros do céu. Fomos agraciados com um presente que é maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. E você e eu precisamos ter a noção bem clara disso. Nós não fazemos o que fazemos para ter a salvação, mas nós fazemos o que fazemos porque já tivemos ou obtivemos a salvação, o perdão. E agora essa graça, ela habilita a viver de acordo com os princípios bíblicos. Ela me transforma, me regenera, me capacita para que eu tenha a condição de ler o texto sagrado, entender, e isso é magnífico, eu entendo, e agora que eu entendo, eu pratico, e agora que eu pratico, eu sou uma bênção para mim, para minha família. Eu recebo a bênção de Deus, e através de mim e de minha família, outros também se beneficiam, porque eu começo a abençoar outros, eu começo a viver como um regenerado e estimulando outras pessoas a serem regeneradas também. Então isso é magnífico. E a pergunta 4 diz assim: embora a terra de Canaã tenha sido um presente de Deus, quais foram alguns dos desafios enfrentados ao tomar posse dela? Nós já vimos aqui alguns, vamos resumir essa resposta. Embora Canaã fosse um presente de Deus, Israel enfrentou desafios ao tomar posse dela, como a presença de muitos inimigos ainda não derrotados,
regiões inteiras que permaneciam ocupadas, além da necessidade também de continuação das batalhas. E precisavam de perseverança e confiança constante na direção divina para completar a missão, completar a conquista de toda a terra. Então esses eram os desafios que eles teriam, né? Eles na verdade eram inquilinos legítimos da terra que pertencia a Deus. E eles precisavam então colonizar essa terra com a ajuda do Senhor, né? E essa complexidade da conquista ilustra o processo de salvação, como vimos agora há pouco. A parte quarta-feira agora, nós temos como título o ano do jubileu. Eu gosto muito desse tema do ano do jubileu, por quê? Aqui há alguns textos que vai deixar mais claro para nós esse assunto. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas de tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade da terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então o que nós temos aqui? Eles deveriam cultivar a terra durante 6 anos, e no 7º ano a terra não deveria ser cultivada, ela deveria descansar durante um ano inteiro. E assim, 7 vezes 7, 49. Quando se passasse então ali esses 7 períodos de 7, no 50º ano, ou seja, no ano 50, eles iriam proclamar a liberdade da terra aos seus moradores. Esse ano seria o ano também do Pentecostes, né? Onde eles celebravam o Pentecostes. E o que nós vemos aqui, por que é interessante? Porque existia um propósito no jubileu. Esse propósito era primeiramente descanso da terra, para que a terra pudesse ser renovada, se refazer, e com isso a terra produziria os alimentos que eles precisavam para a sua subsistência. Outra coisa é que o jubileu representava liberdade, porque no final desse período de 6 anos, no 7º ano, os escravos seriam libertados da sua condição de escravos. Aqueles que tinham comprado uma terra, as terras deveriam ser devolvidas agora para os seus donos originais. Então ninguém seria dono de uma terra para sempre, eles apenas estavam arrendando a terra, eles tinham consciência de que a terra pertencia a Deus, e eles apenas eram mordomos. E isso também que Deus criou no jubileu era para evitar a desigualdade social. Ninguém seria rico demais e não haveria pessoas pobres demais, e haveria uma igualdade. Era um sistema econômico de Deus que era positivo e era para o bem da nação. Deus queria que eles fossem generosos com aqueles que estavam em dificuldades. Olhem só, aqui no livro Patriarcas e Profetas nós temos essa questão. Daquilo que a terra produzisse espontaneamente, podiam comer enquanto novo, mas não deviam armazenar qualquer porção do mesmo em seus depósitos. Ou seja, naquele ano 7º, que era o ano do jubileu, o ano do descanso da terra, onde eles não plantavam, iriam nascer e produzir sem eles terem plantados, né? Aquelas sementes que ficavam no campo da colheita do ano anterior, elas iriam germinar. E elas iriam germinar e iriam produzir. Também as plantações de árvores, né? Como, vamos supor aqui hoje, né? Se fôssemos laranjas, mexericas, trigo, cevada, elas iriam produzir do que ficasse. E eles poderiam comer disso, mas não poderiam armazenar. Por quê? Esses frutos deviam estar franqueados ao estrangeiro, ao órfão, à viúva e aos animais do campo também. Então, o que era proposto? Deus queria que fossem generosos com aqueles que estavam em dificuldades. Não poderiam ser gananciosos. Deus estava vacinando o povo de Israel contra a ganância. Deveriam respeitar e cuidar uns dos outros. Nós temos esse outro texto aqui ainda, de Patriarcas e Profetas, na mesma página, 390, agora o parágrafo 4. O que nós lemos anteriormente era o parágrafo 2.
Aqui diz assim: a observância do ano sabático devia ser um benefício tanto para a terra como para o povo. Então era algo bom para a terra, porque ela se renovava. Era bom para o povo, que o povo entendia de quê? De que eles precisavam cuidar uns dos outros, porque tudo pertencia a Deus. O solo, ficando sem ser cultivado durante um ano, produzia mais abundantemente depois. Olha só. O povo estava livre dos trabalhos apertados do campo. Era um ano para cuidar de outras coisas, não só ficar fissurado no trabalho. O trabalho não seria um ídolo, um Deus, como é para muitos hoje. O povo estava livre dos trabalhos apertados no campo e conquanto houvesse vários ramos de trabalhos que podiam ser efetuados durante esse tempo. Todos podiam se dedicar a maior lazer, o qual oferecia oportunidade para a restauração de suas capacidades físicas para os esforços dos anos seguintes. Tinham mais tempo para meditação e oração e para se familiarizarem com os ensinos e mandados do Senhor e para a instrução de sua casa. Era um momento para lazer, era um momento, quem sabe, olha, nós não estamos cuidando do campo agora, quem sabe agora vamos trabalhar com marcenaria, vamos aprender outras habilidades, vamos ler mais, vamos estudar mais a palavra de Deus, vamos nos preocupar esse ano em reestruturar a organização social da comunidade em que vivemos, vamos separar mais tempo para a leitura da Bíblia, para a oração juntos, vamos familiarizar com os ensinos e os mandados de Deus, vamos instruir mais nossos filhos, vamos separar tempo para o culto familiar. Era um ano onde eles se dedicavam mais e mais para as coisas espirituais e para o relacionamento interpessoal. E isso é muito lindo, muito bonito. Então, o que nós vemos aí é um método de Deus, um plano de Deus para que não houvesse desigualdade social, que houvesse liberdade e libertação. Qual era o propósito do ano sabático e do ano jubileu? Já respondemos, né? Mas podemos trazer aqui uma resposta ainda mais bem embasada. O ano sabático e o ano do jubileu tinham como propósito restabelecer o descanso, tanto da terra como do povo, a liberdade, as pessoas seriam libertas e voltaram para suas casas e não seriam mais escravos, e a justiça social em Israel. No ano sabático, a terra descansava e não deveria ser cultivada, lembrando que ela pertencia a Deus. Eu sou o dono da terra, então eu digo que vocês não trabalharão nesse ano, e vocês me obedecem. E como resposta à obediência, eu mando chuva, eu mando sol, tudo irá acontecer de forma natural e vocês terão as suas provisões. No jubileu, realizado a cada 50 anos, as propriedades voltavam aos donos originais e os escravos eram libertos, garantindo renovação, igualdade e restauração das famílias e da economia. O ano sabático e o jubileu eram forma divina de impedir que a pobreza e a desigualdade se tornassem permanentes em Israel. Cada um tinha seu pedacinho de terra, cada um podia colher o que plantassem. Existia igualdade e vez para todos. Por meio do descanso da terra, da devolução das propriedades e da libertação dos servos, Deus restaurava famílias, evitava a concentração de riqueza e lembrava o povo de que tudo pertencia a ele, promovendo assim uma economia equilibrada e justa. Se o mundo continuasse seguindo esses princípios aqui, hoje não haveríamos tanta desigualdade social como tem hoje. Então, olhem só os princípios apresentados aqui para nós. Vamos agora para a parte de quinta-feira. A terra restaurada. Nós vemos aqui os textos que foram mencionados na lição, Jeremias 24:6, que diz: porei sobre esses favoravelmente os olhos, e os farei voltar para essa terra. Edificá-lo-eis e não os destruirei, plantá-lo-eis e não os arrancarei. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as tuas lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão da terra do inimigo. Jeremias 31:16. Jeremias teve essa visão de Deus. Nós podemos ver aqui no texto Profetas Reis, página 208, parágrafo 1, que Jeremias teve essa visão, onde diz: muitas vezes foi permitido a Jeremias olhar para além das desoladoras cenas do presente e as gloriosas perspectivas do futuro, quando o povo de Deus seria resgatado da terra do inimigo e novamente plantado em Sião. Ele previu o tempo em que o Senhor haveria de renovar sua relação de conserto para sempre. Então Deus queria deixar bem claro para eles que se eles foram fiéis a Deus, mesmo que eles fossem dispersos para outras nações, como cativos, em exílio, eles um dia voltariam para tomar posse da terra, expulsariam os inimigos e a terra seria deles novamente. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Iriam restaurar ali o culto religioso de acordo com o Senhor. Ezequiel 28, verso 25. Assim diz o Senhor Deus:
quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante as nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Então, um trecho relevante na lição que eu gostaria de fazer menção, que diz assim: a terra prometida é reinterpretada e se torna um símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade. Todos nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos bênçãos que sejam elas as bênçãos da saúde, do amor, da segurança. Nós queremos ter nossas necessidades supridas. Nós queremos ser aceitos. Nós queremos sentir felicidade, alegria, ter bons relacionamentos interpessoais. Nós queremos ter uma mente sadia, uma mente capacitada pelo Espírito de Deus. Nós queremos ser pessoas que desfrutem da harmonia de uma vida feliz ao lado de Deus. Agora, para termos isso, a terra era um meio para esse fim, né? Deus queria que o povo entendesse isso. O parágrafo 4 da lição diz assim: o cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida, ocorrerá na nova terra, livre de pecado e de suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo, de que Ele voltará e após um período de 1000 anos no céu, estabelecerá seu reino eterno na terra renovada. Esse será o cumprimento final de todas as promessas relacionadas à terra prometida. Não sei se você já percebeu, mas quando nós lemos Salmos, quando nós lemos os Evangelhos, nós percebemos em vários textos em que é prometido para os fiéis de Deus, ao povo fiel de Deus, a terra. E aqui, eu não coloquei aqui no mapa mental, mas me lembrei agora aqui das bem-aventuranças, o sermão do monte, né? Ou os ensinos do monte. E aqui diz no verso 5 que bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. E quando lemos Salmos, os Provérbios, nós vemos que isso era constante. Os mansos herdarão a terra. Essa terra aqui, que hoje é dominada por inúmeras pessoas no mundo, e existem uma grande quantidade de pessoas que têm muita quantidade de terra, enquanto outros não têm nenhuma, essa terra será dada ao povo de Deus, porque nós passaremos 1000 anos com Deus no céu, né, depois da sua volta, e depois dos 1000 anos a cidade santa, de acordo com Apocalipse 21, descerá para essa terra, e essa terra será renovada, restaurada, e nós seremos aqueles que irão dominar, que teremos esse território para governar, para administrar. Nós seremos os donos dessas terras. Nós iremos dominar sobre esse mundo, desfrutar dessa terra e poderemos também desfrutar de outras riquezas que são de Deus e que Ele escolhe compartilhar conosco, né? Ele escolheu compartilhar conosco. Então existia uma teologia na terra, onde eles cultivavam essa terra, mas com o sentimento de que a terra que eles verdadeiramente pertenciam era a terra celestial. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos a essa terra. Nós somos peregrinos em terra estranha e nós estamos avançando e caminhando para habitarmos na terra prometida, que é a Canaã celestial. E para morar na Canaã celestial, nós precisamos desenvolver aqui nessa terra, harmoniosamente, de forma plena, todas as nossas qualidades. Nós precisamos ser pessoas melhores. Precisamos ser mais parecidos com Jesus, mais amorosos, mais fiéis, mais generosos, mais bondosos, mais cheios de equilíbrio. Nós precisamos ser pessoas que vivem com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Então, olhem só, aqui a pergunta 6 fala assim: qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida e de que forma ela se concretizou? A promessa de Deus era que Israel retornaria à terra prometida após o exílio, não ficariam ali para sempre. Eles iriam ser reunidos de todas as terras onde estavam todos dispersos, seriam restaurados como nação e iriam viver em paz na sua própria terra novamente, mesmo que fossem espalhados por causa dos seus pecados. Quando eles se renovassem, quando eles se arrependessem, eles seriam reunidos novamente. Essa promessa se concretizou historicamente com o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico. Depois que Ciro ele conquista a Babilônia, ele emite um decreto para que as pessoas voltem, e muitos voltam, como Zorobabel, Josué, depois Esdras e Neemias, restauram a cidade, eles reestruturam o templo e reestruturam a espiritualidade. E espiritualmente isso aponta para a restauração final de Deus para o seu povo na nova terra. Não fique fixando todos os seus projetos e planos em móveis, né? Móveis, imóveis
e não fique preocupado com isso. Por quê? Porque nós vamos colocar o nosso foco no reino celestial. Pregar o evangelho para que pessoas estejam no céu. Trabalhar o nosso caráter, né? Fazer de tudo para que nós possamos ser mais semelhantes a Cristo aqui na terra. E diante disso tudo, eu já posso ir para a parte final, onde nós temos o fechamento, as considerações finais, que serve também como um apelo para nós. Deus não nos chamou para desistir no deserto, mas para caminhar uma promessa. Ele não chamou você para fazer conquistas espirituais e que você desistisse no meio caminho. Deus não chamou um dia você para que passasse pelas águas do batismo e depois ficasse prostrado no deserto e não atingisse ou alcançasse a salvação. Porque Ele já te deu a salvação, mas para permanecer na salvação continuamente no caminho de Deus, você precisa prosseguir. Você precisa continuar estudando a Bíblia, você precisa continuar partilhando daquilo que você aprendeu, compartilhando da missão, do Evangelho, continuar estudando, continuar discipulando outros. Não desista no deserto. Não é agora que você está já conhecedor das doutrinas bíblicas que você deve ficar acomodado. Lembre-se que a mensagem de Deus é para incomodar aqueles que estão acomodados e acomodar aqueles que estão incomodados pelo pecado. A terra prometida não é só futuro, ela dá sentido ao seu presente. Quando você pensa que existe uma terra futura que será sua no reino celestial, onde você verá para sempre, viverá eternamente, sem dor, sem pranto, sem luto, sem dificuldades, onde ninguém vai tirar aquilo que é seu. Então sim, você consegue viver o presente de uma forma mais animadora. Quem tem promessa não vive como quem está perdido. Como você vive o Evangelho, você conhece o Evangelho, você não vive como as pessoas perdidas no mundo vivem, desesperadas, angustiadas, sem paz, sem propósito. A sua vida tem um propósito, Deus te criou com um propósito. O propósito que Deus te criou é para que você exalte o nome de Deus, é para que você louve, é para que você goste de gente, cure de pessoas, é para que você discipule outras pessoas, é para que você seja alegre enquanto faz outras pessoas felizes. Seja qual for o seu exílio, seja qual for a sua dificuldade hoje, Deus já planejou o seu retorno e a sua restauração. Deus quer restaurar você, regenerar você. Quem vive como herdeiro das promessas, vive com coragem, não com medo. Nunca tenha medo de avançar, nunca tenha medo de mudanças. Busque colocar Deus no seu coração, porque a Bíblia diz que o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora todo medo, porque o medo às vezes nos impede de desfrutar das riquezas de Deus, de desfrutarmos das bênçãos e das dádivas de Deus para nós. Não tenha medo, tenha coragem para prosseguir, para avançar. Não é porque você passou por um divórcio que você vai agora ficar prostrado. Não é porque o médico te disse que você tem uma doença difícil que você vai ficar prostrado. Não é porque você quebrou financeiramente que você vai ficar prostrado. Não. Deus, Ele quer dizer para você que não importa o seu exílio, Ele quer restaurar você, Ele quer te dar coragem. Não precisa ter medo. Avance, Ele vai te dar novamente a terra. E a terra principal que Ele está referindo aqui, de forma ilustrativa, na analogia, é a terra celestial, é a salvação, é a vida eterna do lado de Jesus e dos entes queridos que um dia já partiram. A terra celestial nos lembra que nossa história não termina aqui. A minha e a sua história não termina aqui. Ela continuará para toda a eternidade e nós faremos parte de uma grande família, eu e você. Eu terei a oportunidade de conhecer você pessoalmente lá no céu e poderemos desfrutar dos ensinos do próprio Jesus. Olha só que bênção, que maravilha. Permita que essa certeza renove a sua fé, a sua caminhada e o seu compromisso com o Senhor. Isso faz sentido para você? Que isso faça sentido na sua vida, no seu coração e no coração de sua família. Que você tenha momentos especiais na sua vida para restabelecer um jubileu familiar, momentos para culto, momento para partilha, momento para compartilhar das suas opiniões, das suas decisões, para chorarem juntos, para sorrirem juntos, para cantarem juntos, para louvar ao Senhor, para descobrirem verdades na palavra de Deus como tesouros ocultos, que você, quando os descobre, se torna enriquecido. Que Deus continue cuidando de você e o abençoe e o fortaleça. Esses são os desejos do canal Teologia Adventista para você e para a sua família. E foi uma alegria estudar a Bíblia na sua companhia e nós nos vemos no vídeo da semana que vem. Até lá!